Olá, crianças. Professora Solange novamente com vocês para estar passando instruções a respeito das atividades que vocês pegaram hoje na escola, os pais, os responsáveis, relativos à data de 25/3 a 1º de abril, tá? De todas as disciplinas, aula impressa. Então, a professora vai estar dividindo com vocês a tela e trazendo explicações a respeito do assunto. Dúvidas, como sempre, a professora fala para vocês, eu estou à disposição para tirar essas dúvidas, sanar, tá? Cada uma delas. A professora vai estar aqui dividindo a tela, vou tentar sintetizar um pouco para que não se torne cansativo e todos vocês assistam, tá certo? Também as explicações estão nas folhas que vocês receberam, no material que vocês receberam. Temos aqui, então, começando a apostila de atividades de vocês com alguns avisos, né? Como vocês devem organizar, né? É o tempo de estudo de vocês, de realizar de 1 a 2 atividades diariamente, tá? Essas atividades depois serão elas recortadas, se for mesmo que seja somente o enunciado, e colada em cada caderno correspondente a cada uma das disciplinas, para que vocês tenham organizado toda uma sequência didática. Aquilo que a professora tem ensinado para os alunos que estão na modalidade presencial, é o mesmo que vocês têm recebido na modalidade impressa ou à distância, tá? Essas atividades nós colocamos a princípio que vocês não devem entregar ali assim nos cadernos, livros, tudo, porque é muito volume para a professora estar manipulando em tempo de pandemia e mandando de volta. Então, vai para casa, volta para casa, então vai se tornar quase nulo nós tomarmos tantas medidas de precaução. Então, nós vamos estudar uma maneira de que eu possa ter acesso àquilo que é feito nas folhas, tá? E a professora provavelmente só vai pedir porque aí eu deixo um tempo ela em descanso, em cuidado, e sempre a professora higieniza bem as mãos e tudo antes de manipular em tudo que eu mando de volta para vocês. E o que é do livro, a professora vai estar enviando os gabaritos, tá? Para que vocês não tenham que estar trazendo o livro com respostas. Isso aí vocês vão receber o gabarito e vocês conferem. Respondam sempre a lápis, aquilo que estiver errado, então vocês devem apagar, corrigir, até mesmo para servir para os estudos de vocês, tá bom? A professora coloca ali que vai estar sempre enviando um videozinho explicativo, tá? E que essas atividades correspondem, então, como a professora já colocou, do dia 25/3 a 1º de abril. O primeiro assunto que vocês receberam ali foi sobre matemática, tá? E arredondamentos. Então, a professora traz a explicação desses arredondamentos até na reta numérica, tá? Então, há uma necessidade, aquilo que a professora já fez na atividade anterior, vocês verem todos os números que são divididos em ordens e classes. Então, sempre contamos da último algarismo, ele será o primeiro número da ordem, depois segundo, terceiro, quarto, quinto, e assim vai. Nós temos a primeira classe, seria das unidades simples, né? E depois nós entramos na de milhares, tá? E depois na de milhões, e assim vai, sucessivamente. Então, a professora traz um exemplo ali para vocês, de 3.412.376. Se eu pedir para que haja um arredondamento da classe de milhões, então você tem que, todos os algarismos posteriores ao 3, ali de 3 milhões, vocês vão substituir por 0. Lembrando que a unidade, como o 3 é a unidade dos milhões, qual que é a unidade dos milhões? É 1 milhão. Então, vocês vão somar o 3 com 1 milhão. Tá? Então, vai ficar o quê? 4 milhões. Então, esse arredondamento vocês farão entre 3 milhões e 4 milhões. E verão, então, que o 3, 412.376, ou seja, 3.412.376, ele fica mais próximo de 3 milhões ou de 4 milhões. Então, vocês farão esse arredondamento. A professora colocou a reta numérica para que vocês observem bem isto. Depois, mesmo número, eu coloquei, só que agora eu sinalizei o algarismo 4, o dígito 4, tá? Que ele está na centena de milhares. Se ele está na centena de milhares, quanto vale uma centena de milhares? 100 mil.
tá? Então, eu vou pegar o 3 milhões até o 4, que é o algarismo que eu vou mudar, e tudo que vem posterior ao 4, eu vou substituir por 0. Então, eu vou procurar um número entre 3 milhões e 400 mil, mais os 100 mil, que corresponde, já que eu estou querendo que haja um arredondamento na centena de milhares, então, uma centena de milhares, 100 mil, então, mais 100 mil. Então, esse arredondamento ficará entre 3 milhões e 400 mil a 3 milhões e 500 mil. E eu transporto para a reta numérica e vou ver, então, entre 3 milhões e 400 mil e 3 milhões e 500 mil, esse 3 milhões e 412 fica mais próximo de onde, tá? Então, aqui neste caso, ele fica mais próximo de 3 milhões e 400. Aqui eu dou o mesmo exemplo, no caso, o mesmo exemplo de número, tá? 3 milhões 412.376, só que agora eu quero que o algarismo 1 sofra arredondamento a partir dele. Então, 3 milhões 410 mil, porque eu vou até o algarismo 1 e depois preencho tudo com 0, tá? Mais os 10 mil, que é o que vale na carreira da dezena de milhares. Então, 3 milhões 420. Então, eu vou usar esses dois números e vou colocar na reta numérica. Entre 3 milhões 410 mil e 3 milhões 420 mil, o 3 milhões 412, 376 fica mais próximo de quem? E assim a professora foi fazendo sucessivamente. Depois eu peguei o quê? Peguei o algarismo 2, ou dígito 2, tá? Que ali ele vale 2 mil, tá? Mas se eu for olhar na unidade de milhares, a unidade de milhar vale 1000. Então, eu vou pegar 3 milhões, 412, até ali eu escrevo igual. Depois, o que vem depois do 2, eu substituo por 0. Mais o 1000, que é o que vale a unidade dos milhares, né? 3 milhões, 413 mil, tá? E o outro é 3 milhões 412 mil. Então, entre esses dois números, nós temos que encontrar onde fica esses 3 milhões 412, 376, mais próximo de quem, né? Então, ali nós temos o resultado. O professor explica bem ali. Depois eu faço o mesmo, agora indo para a centena. Então, eu vou escrever até 3 milhões 412, 300, porque eu substituo tudo que vai depois da centena, eu substituo por 0. Então, quanto que vale uma unidade de centena? Vale 100, né? A centena, né? Então, eu vou somar ali. Então, esse arredondamento vai se dar entre 3 milhões 412 mil e 300 a 3 milhões 412 mil e 400. Lanço na reta numérica e vejo aquele número original que a professora passou para vocês, e ele fica mais próximo de qual desses dois números ali assim, tá? E faço o arredondamento. Depois eu vou para a dezena, então a dezena, a gente sabe que a dezena ela vale 10. Então, ali eu tenho 3 milhões 412, 370, porque eu vou trabalhar na dezena, eu escrevo até a dezena. Aí, o que vem de unidade ali eu substituo por 0, tá? E vou somar 10, que é o que é a dezena. Então, vai me dar, então, entre 3 milhões 412, 370, tá? E 3 milhões 412, 380, esse 3 milhões 412, 376 fica próximo, mais próximo de qual? Então, nós veremos que é mais próximo de 3 milhões 412, 380, tá? E quando é unidade, é só você olhar para a unidade ali, se ela está mais próximo, digamos, do 10, você vai aumentar a dezena ali, tá? Se ela, no caso aqui, o 6, ele é mais próximo do 10, então o 7 eu trocaria pelo algarismo 8 e colocaria o 0 no lugar do 6. Se ela estiver abaixo, tá, de 5, então eu vou arredondar ali, só vou botar o 0 no lugar do 6. Eu arredondo para baixo, tá certo? Então, isso seria basicamente o arredondamento. Língua portuguesa, a professora fala sobre o sentido das palavras. Então, nós falamos que uma palavra, tá? Quando ela tem o seu sentido real, ela é chamada denotativa. Esse é o sentido real da palavra. E conotativa, quando o sentido é figurado. Nós temos alguns exemplos no nosso dia a dia, né? Digamos ali a palavra crânio, tá? Diz assim, ó, estamos estudando os ossos do crânio.
você está falando do crânio de verdade, né? De uma parte do corpo humano, né? Do esqueleto humano. Mas quando eu dizer, olha, aquela pessoa realmente é um crânio, eu não estou falando de uma parte do esqueleto humano, eu estou falando que aquela pessoa é muito inteligente. Então, eu estou usando o sentido figurado da linguagem, tá? Dentre os sentidos figurados da linguagem ou de figuras de linguagem, nós temos uma que nós usamos no nosso dia a dia, né? Que é a chamada catacrese. A catacrese é uma metáfora, ou seja, nós usamos essa palavra por similaridade que ela possui com outra, por semelhança que ela possua com outra coisa. Por quê? Porque falta uma palavra, às vezes, apropriada para nós nos dirigirmos ou nós mencionarmos algum objeto, alguma coisa, tá? Então, por falta disso, nós tomamos emprestado outra palavra por semelhança e adotamos ali, assim, para poder nominar aquilo. No caso, quando nós falamos aqui, nós temos exemplo, braços da poltrona. Nós sabemos que a poltrona não tem braços, mas aquele apêndice, aquela parte do lado da poltrona, nos falta uma palavra apropriada para dizer, então nós chamamos de braço. Como nós falamos os dentes do serrote, pela semelhança do dente que serra também, né? Porque nós temos dentes que cortam, que serram. O nariz do avião, quando nós vamos falar que o avião vai embicar ou vai, né? Então, o nariz do avião parece um narizinho mesmo, um avião, né? Quando a gente faz aqueles aviões meio caricatos, né? Pescoço da garrafa, porque a similaridade que tem com aquela principalmente aquelas garrafas que são de vidro mais antiga, né? Aquilo fica bem alto, né? Então parece um pescoço realmente. Tá? Ou então, quando eu digo, eu vou virar o vaso de cabeça para baixo, né? Ou então, vira essa caneca de cabeça para baixo, né? Na verdade, a caneca não tem cabeça, o vaso não tem cabeça, ou quando falamos, chamamos até a panturrilha. Hoje se chama mais panturrilha, mas muitas vezes a batata da perna, a barriga da perna, ou quando vamos nos dirigir, digamos, num ponto de embarque do avião, ou até do ônibus, nós falamos embarcar, só que embarcar significa entrar dentro do barco, mas nós não temos uma palavra apropriada, ou dizer vamos envionar, ou vamos embusar, então nós usamos emprestada a palavra que é para entrar no barco, para nos referirmos a entrar num avião ou entrar em um ônibus. A prosopopeia ou a personificação é quando nós temos objetos, tá? Ou seres inanimados, né? Seres eu vou colocar no sentido até não inanimados, seres no caso mitológicos ou seres animais, né? Que seriam que não têm qualidades humanas, tá? Ações humanas a eles, tá? E quando os sentimentos e ações humanas são atribuídas a seres inanimados. Ali a professora colocou seres inanimados no geral, mas na verdade existem seres animados que são os animais, tá? Eu poderia até corrigir ali, tá? Os animaizinhos, quando eles não falam, mas eles são seres animados, tá? Tem vida, ok? Só que eles não têm as ações humanas, tá? Então, ali nós colocamos assim, ó, o dia sorriu para mim. O dia não pode sorrir, isso é uma característica humana. A vida foi cruel. Não há como a crueldade fazer parte de dizer que a vida é como se fosse algo concreto, né? E que ela tem crueldade. Ou então as ondas beijavam, ok? Ou quando nós colocamos também a formiguinha lá da história da formiga e a cigarra, conversando com a cigarra, né? Apesar de terem vida, nós sabemos que as formigas não conversam, que as cigarras não conversam, elas têm uma comunicação que é própria do reino animal, mas que não é uma comunicação humana. Metáfora ou comparação. É aquela comparação que a gente usa, né? Direta, ou usando o termo como, tá? Quando eu uso o termo como, eu digo que é uma comparação. Se eu uso uma comparação direta sem esse termo como, então eu estou fazendo uma metáfora, que é uma correlação entre duas coisas que se parecem. Então, aqui, ó, a amizade entre nós, entre os dois, era campo de batalha, tá? Então, eu estou dizendo que, comparando a amizade com um lugar onde tem batalhas e tem guerras, tá certo? E estou fazendo essa comparação.
Na segunda frase, eu coloquei esta mesma comparação, só que eu coloquei a palavrinha como, tá? Então, eu digo que é uma comparação, mas ambas são metáforas. A professora coloca atividade sobre isso, aqui nós temos aqui os ratinhos conversando, né? E aí eu pergunto se isso é uma catacrese, uma prosopopeia e personificação, tá? Ou uma metáfora. Aqui no segundo nós temos um sapato que diz as mulheres adoram sapatos de bico fino, bico fino. Então, a palavra bico fino, sapato não tem bico, né? Mas bico fino, nós encontramos o quê? Uma catacrese, uma prosopopeia ou uma metáfora? Aqui ao lado nós temos essa figura mostrando assim, ó, acertou na mosca. É uma linguagem figurada. Quando alguém tá jogando aquele joguinho, né, e bota a seta lá no centro, né, e a gente diz, acertou na mosca, ou quando alguém deu um palpite certo e tal. Então, aqui ele diz assim, ó, acertou na mosca é uma catacrese, mas qual o significado disso, tá? E no outro, nós temos ali ela falando, ó, acorda, Armando, você não sabe que o amor é como uma flor, se não for regada e bem cuidada, ela murcha e morre? Então, que tipo de linguagem nós podemos encontrar aqui? E aqui também, classifique 1 para se for uma metáfora, 2 para prosopopeia e 3 para personificação. Aqui nós temos a asa da xícara, tem o formato de coração, depois ali, ó, se tens um coração de ferro, bom proveito, o meu fizeram no de carne e sangra todo dia, tá? Então, aqui nós também encontramos uma figura de linguagem. Aqui do mindinho nós temos as formiguinhas ali assim, conversando, e depois tem a outra lá que diz o céu da boca aparecia quando ela conversava, tá? E no último também, ó, na tirinha abaixo pode ser encontrado 2 figuras de linguagem, não só uma, são 2, tá? Assinale a opção correta, é catacrese, metáfora, prosopopeia e comparação. Agora, nós temos na página 24 do livro os números ordinais. Números ordinais é aquele de ordem. A gente já falou na tarefa anterior, que vocês levaram, sobre algumas funções dos números. Nós temos aqueles números que revelam as quantidades, né? Que é números de contar, quando eu digo, eu tenho naquele cesto 30 laranjas, ou eu tenho numa sala de aula 20 alunos, então, eu digo assim, vamos contar. Quando eu uso para contar alguma coisa, eu estou falando que o número é de contar. Quando ele está codificando, digamos, um telefone, um CEP de cidade, aquele código de barras do alimento, a gente diz que é um número de codificar. Quando eu estou usando para medir, tá? 6 quilômetros, 12 quilômetros, 2 metros. Se eu falar também, está com 36 graus, eu estou medindo ou a temperatura, ou estou medindo uma distância, né, um comprimento, tá? E nós temos também o número de ordem, quando nós classificamos, se tem alguém concorrendo numa Olimpíada, diz, ó, ele tirou primeiro lugar. Se ele tirou primeiro, tem alguém que está na ordem em segundo, terceiro, e assim vai, tá? Então, são os números ordinais. Lá no livro, vocês têm a escrita dos números ordinais, tá? E aí, vocês vão responder as questões abaixo, tá bom? Ciências Naturais, a professora mandou para vocês um texto com relação ao Dia Mundial da Água, tá? E eu mandei um livretinho muito bacana do Juca Brasileiro, falando da água ali, e no final do livreto vocês têm uma atividade, façam bem lindo, tá? Algo assim que realmente mostra a importância da água para o planeta Terra. Tá? Depois vocês têm ali uma curiosidade de um animal que fica bastante tempo sem beber água. E o terceiro nós temos ali como se fosse um filminho, e aquelas 3 partes do filminho, tá? Uma das imagens, tá aparecendo a parte da cabeça dele. Vocês vão identificar qual delas, se é a primeira, segunda ou terceira imagem, vocês vão pintar. História, vocês receberam também 2 folhas com algumas informações a respeito dos primeiros habitantes, desde a chegada
da esquadra de Pedro Álvares Cabral do Brasil. Eles estavam indo, né, porque as Índias, naquele período, de 1500 ali até antes, as Índias eram grandes exportadoras, vendiam muito especiarias, que era extremamente importante para o período. Por quê? Não havia freezer, não havia geladeira, então as caças, os animais que eles caçavam, essa comida toda, apodrecia muito rápido. Colocar especiarias era muito importante porque preservava esse alimento por mais tempo. Então, a venda de especiarias era um grande comércio para a época. E os portugueses queriam comprar direto com as Índias, porque quem costumava comprar da Índia e vender para os outros países era a Itália, mas eles não queriam ter um atravessador, não queriam alguém no meio, eles queriam direto fazer o comércio lá. Se eles fizessem por dentro ali da Europa, talvez eles fossem pegos no flagrante, né? Então, eles foram fazer o contorno por toda a África. Alguns historiadores dizem que foi por coincidência que eles encontraram o Brasil, tá? Em 22 de abril, avistaram o Brasil, e outros dizem que não, que foi intencional, porque já alguns anos antes de 1500, eles já tinham informações de que havia terras aqui, então que foi de forma proposital que eles vieram para poder ter no meio do caminho um lugar até para descanso, né, e poder reabastecer os navios e poder chegar até as Índias, tá? Então aqui fala com relação aos primeiros habitantes, né, do nosso país, fala como eles chegaram, esses portugueses, como foram recebidos pelos índios e como era a cultura do povo aqui. E dessas folhas vocês vão receber e vão responder. Nós temos ensino religioso, depois um estudo da origem da Páscoa, tá? A professora botou ali assim para enfeitar um Páscoa escrito com ovinhos para vocês, ok? Tá? Como surgiu? E ela surgiu no Antigo Testamento, né? Pelas escrituras sagradas dos cristãos e dos judeus, tá? As duas apresentam, né? A Torá dos judeus apresentam a história do povo, então aqui conta toda a história, tá? Que o povo já esperava na promessa de um salvador de Israel, só que eles imaginavam ser um salvador político, ou um rei. No entanto, pelo tudo que se lê depois das escrituras, esse salvador era muito além de que somente uma salvação da situação terrena, né? Seria uma salvação que vai para além desta vida. Esse povo de Israel acabou, devido a muitas acontecimentos que tiveram, né? Era o povo, no caso, era o povo Israel, era o nome do antigo patriarca Jacó, tá? Que teve os 12 filhos, que seriam as 12 tribos de Israel, só que alguns irmãos, por inveja do irmão José, venderam ele para o Egito, depois se arrependeram, quando teve fome na terra onde estava Israel e os filhos, eles foram até o Egito, e José lá já que tinha saído como vendido como escravo, era governador do Egito nesse período. Quem desejar, assista o filme O Príncipe do Egito, fala muito bem isso, muito bom. Quando eles conseguem sair do Egito, tá? Então eles instituem a primeira Páscoa, é quando aparece aquela travessia do Mar Vermelho, né? Moisés levando eles, aí depois se fechando o mar, e o povo de Israel, depois de ter passado por 10 pragas, o povo de Israel, não, o povo do Egito, depois de ter passado por 10 pragas, acaba sucumbindo ali, né? Aqueles que foram atrás dos israelenses. Tá? Então, ali foi instituída a primeira Páscoa. Tudo isso é uma tipologia da Páscoa atual, tá? Então, a professora fala um pouquinho dessa semelhança, por isso que é interessante que vocês assistam, falem com os pais também, aqueles pais que professam a fé no cristianismo, porque não, pode ser que nós tenhamos alunos que não professem fé alguma, ou até que seja outra fé diferente do cristianismo, né, e tal. Então, ali, depois dessa mesma data, no caso da Páscoa, né, ocorreu a crucificação de Cristo, e quem entendeu, ali assim, e aceitou, viu que o Salvador prometido por Deus era Cristo, só que ele não ficou na morte, né, ele ressuscitou, para que pudéssemos todos ter vida nele. Então, a Páscoa, ela significa a passagem da morte para a vida, tá? E tem essa correlação. Então, tudo aquilo que aconteceu lá para os judeus, o cristão
tá? Seja ele evangélico, seja ele católico, ele entende que aquilo era uma tipologia, ou seja, uma simbologia daquilo que havia de vir na pessoa de Cristo. Aí foram instituídos alguns elementos ali pelo próprio Cristo, que foi o pão e o vinho, tá? No festejo da Páscoa, na celebração da Páscoa. Ele foi morto, crucificado, mas ressuscitou ao terceiro dia, no domingo de Páscoa. Então, por isso que nós comemoramos o domingo de Páscoa, celebramos, né? Porque é uma comemoração. Mais tarde, a igreja acaba instituindo alguns outros símbolos para celebrar a Páscoa. Então, a professora colocou ali os símbolos todos, tá? Aí coloquei que nem todos adotam esses símbolos, a tradição católica, ela acaba adotando todos, e a tradição evangélica adota somente o cordeiro como símbolo pascal, e o pão e o vinho, tá? A professora coloca ali, assim, também uma atividade para vocês, uma pergunta se a família celebra a Páscoa, como celebram, né, e o que pensam, o que significa, tá? Aí, matemática, vocês vão estar lendo a abertura da unidade 2 no livro, página 30 e 31, e responder as páginas, as atividades da página 33. Depois, em língua portuguesa, a professora fala dos estilos de poema, né? Eu mandei anteriormente para vocês o cordel, expliquei o que era um cordel, né? Que o cordel, ele é um poema que conta uma história, tá certo? A característica maior dele é que ele é oralmente apresentado, mas também ele está nos livretos, que ele tem aquele carimbo chamado xilogravura em cada uma das páginas, que a xilogravura nada mais é do que uma espécie de um carimbo feito em talhe de madeira, passado tinta e depois carimbado as folhinhas, e que esse livrinho era pendurado nas cordinhas nas feiras, e por isso recebia o nome de cordel, tá? Então, ali sempre tinha um cordelista, recitando os cordéis, então aqueles cordéis que eram interessantes eram vendidos. Nós temos no Brasil, principalmente o Braulio Bessa, que tem os cordéis maravilhosos, tá? Mas nós temos muitos outros cordelistas também. Ariano Suassuna, que já não é mais vivo, também teve cordéis bacanas. Aí a professora faz lembrar aqui a poema visual, que é aquele que aparece dentro de uma imagem, tá? E com isso chama a atenção. Ali tem um poema visual ou concreto, né? Um estranho objeto que guarda a preciosa chuva. Com apenas 3 anos, ele quer guardar a chuva. Nunca viu nenhuma, água caindo do céu. Não sabe como o guarda-chuva funciona, mas ter fé é coisa de nordestino. Então, aqui provavelmente alguém do Nordeste escreveu dizendo que lá havia muita seca e que o guarda-chuva não era conhecido por todos, né? Mas ter fé de que viria chuva, isso é algo que está no coração deles. E aí a professora traz para vocês o exemplo do haikai. Eu mandei um livrinho lá no grupo. O haikai, o que é? Normalmente ele vem acompanhado de figuras, os haikais atuais. Eu mandei os haikais do Menino Maluquinho, aqui aparece ele correndo, o Menino Maluquinho diz assim, ó, primeiro eu tento, se o vento não ventar, eu invento. Então, aqui nós vemos que o primeiro verso, né, o haikai, ele é feito por 3 versos, e o primeiro verso, a última palavra rima com o último verso, né, e a última palavra do último verso, então, tento e invento. Essa é uma característica dos haikais. Sempre foram essas características? Não. O haikai sofreu mudanças através dos anos, tá? Teve períodos que o haikai só tinha essas 3 versos, no entanto, não era obrigatória a rima, tá? Agora, não é que seja obrigatório, mas isso, ela ocorre atualmente, essas rimas. Aí a professora coloca uma imagem, eu trouxe mais haikai aqui, né, do Menino Maluquinho também, olhando no meio daquelas pássaros, né, com a sua panela na cabeça, ele diz, ó, no céu e no mar, gaivotas brincam como eu queria brincar, né? Então, brincar e mar. E aqui nós temos outro haikai do Dia Internacional da Mulher, e eles colocaram ao fundo uma imagem, ó, voar sempre cansa, por isso ela corre em passo de dança, tá? Referindo-se às mulheres. E a atividade de vocês é que vocês criarão um haikai, tentando olhar aquela gravura ali assim, tá? Então, farão esse haikai, ele escreveu, o Ziraldo, tem lá, mas eu não quero que ninguém copie do livro do Ziraldo, eu quero que vocês criem um haikai baseado nessa imagem,
3 linhas, 3 versos, tá? Sendo que a última palavrinha deve rimar, do primeiro verso deve rimar com a última palavrinha do terceiro verso. Ciências naturais, então, vocês receberam mais outra atividade que encontraram no labirinto, caminho da água, né, que evaporada pelo calor ali, acaba se tornando nuvem. Pode ser que passe por trás, ali a emenda até chegar lá na nuvenzinha, tá? E a segunda atividade, vocês receberam um pratinho azul, tá? Receberam folhas que vocês vão cortar do tamanho que vocês quiserem, e aí vocês podem procurar até no YouTube, eu mandei modelo de dobradura de peixinho, mas vocês podem procurar lá no YouTube e colocar dobraduras de peixinho, que vai ensinar bem. Então, vocês vão fazer peixinho mais miniatura possível, mais bacana, e vão montar um quadrinho. Vão colocar os peixinhos ali, pode colocar botão, lantejoula, fio, fazer como um mar, botar uma pinturinha, uns recortes, um sol lá em cima. Então, fazer um quadrinho redondo, como se alguém estivesse olhando da escotilha do navio, né? E estivesse enxergando aqueles peixinhos ali, tá? Ou até em cima do navio, se você não quiser nada com a escotilha, pode ser. É um quadrinho. Um quadrinho que vocês vão fazer algo alusivo à água, mostrando que é o habitat dos peixes, né? Professora, posso botar um barquinho ali no meio? Pode botar um barquinho. Você é livre para criar algo bem bonito para mostrar a importância da nossa água, celebrando o Dia Mundial da Água, tá? Que foi dia 22 de março. Geografia, então, vocês recebem lá sobre os movimentos da Terra, as fases da Lua e a própria Terra, tá? Então, os movimentos nós já vimos no ano passado, rotação, translação, tá? Então, o movimento de translação é a Terra ao redor do Sol, que leva 365 dias e 6 horas, só que essas 6 horas, elas não são computadas durante 4 anos. Então, 6, nós vamos ter 24 horas. Então, lá no outro ano, então, se coloca essas 24 horas, um dia a mais no mês de fevereiro, e nós teremos o ano bissexto, tá? Nós falamos ali também no livro, vocês vão ler, né, lendo essas páginas aqui, que nós temos um satélite natural, que é a Lua, tá? E o que é a característica de um satélite é aquele que orbita ao redor de um planeta. A característica de um planeta que orbita ao redor de uma estrela, né? Então, a Terra faz a órbita dela ao redor do Sol, que é uma estrela de quinta grandeza, tá? E a Lua faz a órbita ao redor da Terra. Mas, ao mesmo tempo que a Terra está fazendo ao redor do Sol, ela também faz um movimento ao redor dela mesma, tá? E também a Lua também faz esse movimento chamado rotação. Então, a Lua faz esse movimento ao redor da Terra, enquanto a Terra também roda e vai fazendo ao redor do Sol. Então, dependendo da posição, porque a Terra também vai fazendo ao redor do Sol, vai mudando as estações. Isso é o que define as estações. E ver a Lua é a posição que também a Terra está em relação ao Sol, tá? Na posição dela, e também em relação à própria Terra. Então, às vezes, nós vamos ver, dá quase 29 dias a mudança do ciclo da Lua, nós vamos ver ela, não vamos ver ela no céu, então nós dizemos que ela é Lua nova, depois ela começa a aparecer, tá certo? Aí é a crescente, aí ela, quando se torna bem redondinha no céu, nós temos a Lua cheia, depois ela começa a minguar, minguante, e depois desaparece para ser Lua nova de novo. Com relação à Terra, nós temos algumas representações da Terra, a professora vai mostrar aqui para vocês. Tá? Então, algumas representações da Terra, que é o globo terrestre, tá? Aí, nós temos também o planisfério, que aqui ele é aberto o mapa mundi, né? Ou assim, tá certo? A Terra, nós temos uma linha imaginária dividindo ela na vertical, que é chamada o meridiano de Greenwich, e aí nós temos várias linhazinhas ao lado, ok? E essas linhas, o que mostra? Que cada vez que nós vamos e passamos uma linha dessa para o lado leste, nós temos uma hora a mais. Para o lado oeste, nós temos uma hora a menos. Então, essas linhas, uma das funções é a questão do fuso horário. Tá? A outra é nas coordenadas geográficas, que nós vamos estudar bem, para poder ver a localização, tá? Depois nós temos na horizontal uma linha que divide a Terra ao meio, linha imaginária, que é a linha principal da linha do Equador,
que é o lugar mais quente, por quê? Porque é onde a Terra está mais larga, né? Mais pegando os raios do Sol, tá? E abaixo da linha do Equador nós vamos ter o Trópico de Capricórnio e depois nós temos o Círculo Glacial Antártico, né? E em cima o Ártico, tá? E nós temos também acima da linha do Equador, como eu digo, o Trópico de Câncer e o Círculo Glacial Ártico. Então, esse lado de cima, tá certo? É conhecido como hemisfério norte e o lado de baixo é conhecido como hemisfério sul. Se nós dividirmos aquela linha na vertical, tá? O meridiano, do lado oeste é o ocidental e do lado leste é o lado oriental da Terra, tá? Aqui aparece a figura. Depois tem algumas atividades, aqui nós temos, ó, essas linhazinhas aqui, não dá para a professora virar aqui, tá? Mas aqui, ó, cada uma delas, por quê? Porque a Terra toda, qualquer círculo, qualquer esfera, qualquer círculo completo, circunferência completa, ela tem 360 graus. Aqui a professora vai mandar depois um estudo bem quando nós formos ver os meridianos e os paralelos, tá? E aí nós vamos estudar os graus. Então, são os dias e a noite, né, que a gente fala da Lua. Os movimentos aparentes do Sol. Então, esse aqui, assim, é porque a Terra, tá? Ela está sempre em movimento, então nós temos a impressão que é o Sol que está se movimentando. E quando a gente diz o Sol está nascendo, isso é uma crença dos antigos, que achavam, muito na antiguidade, achavam que todo dia nascia um Sol novo, e todo dia morria o Sol, e no outro dia nascia novamente. Mas hoje nós vemos que é o mesmo Sol que está lá, e nós é que fazemos esse movimento de rotação. Tá? E por isso que o Sol nos dá a impressão de que muda de lugar. O mesmo ocorre com as estrelas, tá? E com relação à Lua também, né? Mas a Lua está todo o tempo lá no céu, tá? As estrelas, nós temos um porém, se você ficar, devido ao movimento também de translação da Terra, se você observar as estrelas, digamos hoje, 25 de março, vê-las numa posição no céu, no dia 25 de abril, vocês já vão ver que ela está em outra posição, porque nós estamos fazendo um movimento de translação também, tá? Então, elas vão também mudar aqui, ó. Isso aqui tudo vocês vão receber, não quero passar para vocês. O céu noturno, então, aqui a gente fala um pouquinho sobre as constelações que nós temos no céu, tá certo? Vocês vão estar lendo isso. E vão estar respondendo ali. Qualquer coisinha com relação aos meridianos, vocês vão encontrar um pouquinho mais na página 42, tá? Falando dos meridianos e paralelos, mas nós teremos uma aula só sobre isso. Sino religioso, então, a história do ovo da Páscoa, tá? E para celebrar, a professora fez uma cestinha com os ovinhos ali, que vocês vão pintar bem bonito, tá? E vão colocar os ovinhos dentro da cestinha, e depois vão colocar essa cestinha, tá? Bonita, colada no caderno de vocês, de ensino religioso. Aqui vocês receberam uma caixa cubo que mostra essa mensagem da Páscoa. Deus me ama, né? A cruz é igual amor, Jesus morreu por mim, Deus me ama, né? Jesus que me liga a Deus, né? Nada nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus, ok? Vocês vão pintar. Querem colar numa cartolina para ficar mais durinha? Colem. E depois fecha o cubo, mas deixa uma das partezinhas aberta do cubo, que vai ser, né, vocês podem até enfeitar, botar, eu quero botar mais coraçãozinho, quero não só pintar de uma cor só, quero botar bolinha, quero fazer isso e aquilo. Enfeite, façam bem lindos, bem lindo. E depois vocês vão usar aqueles bombons que a professora mandou para vocês, né, e os bis, vão guardar ali para vocês comerem no dia da Páscoa e celebrar a Páscoa, porque a Páscoa é o evento que nós devemos celebrar, é o amor de Deus por nós, que entregou seu Filho, para que nós pudéssemos ter vida e vida em abundância, a vida eterna, tá certo? Então, vocês façam bem bonita essa atividade aqui de ensino religioso, tá? E comemore a Páscoa e tire uma fotinha e mandem para a prof, tá certo? Ok, crianças? A professora vai dar mais orientações para vocês ainda em áudio, e como eu disse, vou estar mandando o gabarito também. Nós precisamos ver, vocês vão receber, eu creio que receberam, não, vão receber na próxima
tarefa sobre a relação de Euler, a professora vai estar mandando para vocês em separado o que é isso, porque eu vou estar fazendo já os que estão presencial, já estão tendo, tá, sobre isso, e a professora fez uma observação, porque tem uma perguntinha ali em matemática, no meio dessas perguntas que vocês têm, eles vão perguntar quais são os números palíndromos, tá, e palíndromos é aquele número que eu posso ler da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda, e ele não vai mudar, tipo 636, aí se eu leio ao contrário, 636, assim como tem palavrinhas, tá, que também elas podem ser lidas ao contrário e elas continuam sendo as mesmas, tá bom? Ó, grande abraço, a professora está aqui, desejando o melhor, que Deus nos guarde, Deus nos dê saúde, nos proteja, quem está à distância, quem está presencial e cada uma das famílias. Um abração.